nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, trazendo sempre novidades para nós, não é? E estamos aí em comemoração do Dia Nacional da Saúde, e eu perguntei, e a saúde nossa de mulheres, como está? O que teríamos de novidade para a área da saúde, para que a gente fique melhor, consiga cuidar da nossa família melhor? Então, nós tivemos a felicidade de encontrar, né, a terapeuta Carla Caraçava, e ela vai trazer para nós uma informação muito valiosa nas áreas das quais ela está especializada. Por favor, faça os seus cumprimentos a nossa internautas, muito grata pela sua presença aqui com a gente. Olá, internautas, obrigada, Elizabeth, por essa introdução tão linda. Sou Carla Carazawa, hipnoterapeuta que utiliza a terapia breve, licenciada pelo método CRASH. Nós utilizamos a trina de educação, compreensão e reeducação da mente. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos pensar primeiro, para quem não entende, né? A senhora começou seus estudos na área de neurociências. O que chamou mais atenção para a senhora neste campo? E se pensássemos mais esse conhecimento voltado para as mulheres, para as meninas, né? A gente é mulher, tá cheia de situações, mas nós somos meninas, e essas meninas ainda estão aqui dentro de nós, não estão? Essa menina aí, né? Representando muitas coisas ainda que nós crescemos e tal, mas ela está lá. Né? E nós estamos educando meninas também, nossas filhas, né? As pessoas com as quais convivemos. A neurociências tem alguma coisa assim que a gente possa entender desses papéis? Então, a neurociência diz que nosso cérebro é antigo, é primitivo. Então, realmente existe uma diferença entre homens e mulheres. Os homens realmente têm mais força, têm uma agilidade, competitividade maior, e nós mulheres, nossa finalidade maior era realmente a procriação dos filhos e o cuidado deles. Isso é, simplesmente, infelizmente, base. Só que existem várias maneiras de se cuidar de filhos e cuidar da cria. Então, as coisas ditas menininhas atuais, muitas delas são condicionamentos da criação nossa, da nossa sociedade, como era vista, da nossa vida cotidiana, dos nossos pais. E isso ditaram muitas vezes, através das mídias sociais também, o que nós gostamos ou não como meninas. Não é uma verdade absoluta, não precisamos, mas estamos tão habituadas, porque a similaridade é uma coisa muito básica, muito importante para a nossa sobrevivência, que ao ditar desde criancinha que você vai gostar de rosa, uma hora você acaba gostando de rosa. Atualmente, nós temos uma parte educacional muito interessante, não é? Eu acho que já temos um grande avanço, né, nos direitos também das meninas, não é? Porque bem no meu tempo por aí, as turmas eram separadas, os meninos e as meninas, né? Eu não sei quais eram os ensinamentos dos meninos, mas, por exemplo, na educação física era bem diferente, não é? Agora, veja bem, hoje as meninas, elas têm as mesmas oportunidades que os meninos, os mesmos direitos, desde o maternal, não é? Estão todos juntos ali, quer dizer, o procedimento é praticamente padronizado. Aí vem os berçários, as creches, até a área do ensino infantil. Isso pode ter influenciado até mesmo essa base, né? Teria influenciado já essas nossas mulheres atuais, não é? Porque praticamente mudou esse sistema aí uns 40 anos, uns 30 anos atrás. Então nós já temos mulheres mais aguerridas, né? Mais determinadas. Tem a ver? Com certeza tem. Quando você baliza, quando você dá os direitos iguais e quando você enxerga as oportunidades, treina essa garota para enxergar as oportunidades iguais, as, as coisas, os relacionamentos mudam essas mulheres conforme vão vendo. Mas por que é? Começa a se questionar, mas por que é que esse rapaz tem isso? Como é que esse homem... Por que os homens têm esse direito e nós não? Uhum.
E com esses questionamentos, óbvio, houveram guerras de conflitos de gerações, né? Por Hum? exemplo, as relações anteriores, pai, mãe, referências, já não servem mais. E, ao mesmo tempo, gera o conflito, porque nós temos eles como referências, nós temos eles como papéis, e papéis importantes. Então, a sociedade como um toda, apesar dos ganhos, começam a ter os conflitos. Eu não sei, um rapaz não sabe mais como me tratar, porque tratar o pai como trata a mãe não vale mais. Essa mulher é diferente. Essa mulher não é a minha mãe. Essa mulher não foi criada como a minha mãe. Os valores delas são diferentes. Os valores delas muitas vezes são iguais aos meus. Então eu não sei, tanto homem como mulher, como é que eu vou me comportar em relação à sociedade. Temos grandes ganhos, mas é graças a isso também temos grandes conflitos. As pessoas não sabem, estão ganhando, graças a Deus, a igualdade. Mas isso tem um preço. Até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu não posso ir? O que é ofensivo? A gente já não sabe mais o que é ofensivo ou não. É verdade. Tá perfeito. É interessante que vai ter um marco, como a senhora está falando, mais na adolescência, né? Porque o rapaz vai olhar a menina, ela tem um corpinho de mulher, ela vai olhar o menino já tá com barbinha, tem um corpinho de homem, musculoso e tal. Quer dizer, aí já começa o olhar diferente, né? Agora, é incrível, porque a mulher vai ter mal-estar, vai ter cólica, vai desmaiar, vai ter o período menstrual, vai ficar com vergonha, né? Ela vai ter um diferencial que aos meninos não está ocorrendo, né? E ela vai ter que muitas vezes conversar com alguém, né? Já não vai ser mais a mãe, talvez não vai ser mais a avó, talvez a professora, né? Que já está entendendo mais daquela situação de adolescentes. E é muito curioso, porque ao mesmo tempo ela quer se aproximar dos meninos e ao mesmo tempo ela está diferente dos meninos, né? Aí já começam a falar da gravidez, né? Poxa vida, aí o cara tá ali, tá insistindo, né? E ela, como é que ela vai conseguir dominar o próprio corpo, a própria vontade dela, vamos dizer assim, o desejo dela, né? E o temor. E também me parece que o menino hoje está mais consciente que ele pode engravidar uma menina, ele está consciente que ele pode adquirir uma doença venérea. E me parece que, de algum modo, o menino sabe que se ele insistir demais está errado. Né? Já tem essas informações, digamos, na internet, né? Na parte do YouTube, notícias, na televisão. Mas é um momento bastante conflitante. A senhora acha assim que a terapia nessa hora vai ser necessária? A hipnoterapia, por exemplo, poderá ajudar nesse entendimento dessa fase complicadíssima, né? Eles têm que ultrapassar essa fase. Sim, a hipnoterapia pode realmente ajudar nessa fase, ajudar nesses conflitos, porém, tem muita coisa que depende do sistema. O que eu digo sistema? Sistema, não sei se vem um conceito muito da constelação familiar, que é as nossas primeiras tribos, os nossos primeiros convívios sociais. Então, se esses conflitos sociais estão corrompidos e há realmente a diferença de gerações, aí sim há um grande problema, aí sim precisamos de uma intervenção terapêutica. A questão, aí como eu, como terapeuta, a questão da gravidez precoce e do engravidamento precoce dos meninos não é um problema. Uhum, Como terapeuta, vamos lá, vamos citar. As meninas estão evoluindo biologicamente, os meninos estão evoluindo biologicamente. Eles já estão preparados para gerarem filhos. é, Ponto. Agora, eu, Carla, pessoa da sociedade, analítica, prevendo problemas futuros, sim, a gravidez nessa idade é um problema. Por quê? Por causa da estrutura societária atual, não é uma crítica, foi uma evolução. As nossas crianças ficam muito dependentes por muito tempo da gente. Estrutura educacional, dependência econômica, por aí vai. O que acontece com essa criança
que está despreparada para o mundo, só está biologicamente preparado para a vida, acontece excesso de cobrança, excesso de problemas psicológicos, de pressão sociedade, pressão do ex-namorado ou namorado, dependente. Então, ela, como uma futura adulta, pode sim ter problemas, necessidade terapêutica. Mas o que eu falo pode é enfatizando bem. Eu não tenho certeza. Existe muita gente que consegue e tem uma estrutura familiar que permite que a cabeça dessa criança, vamos falar assim, criança, né? Que essa criança evolua, cresça, independente da filha ou não, dos filhos ou não. Agora, tem situações que realmente a criança fica num estresse, num preparo, tem o despreparo das informações, tanto dela quanto da família que não está preparada para aquela nova vida. E aí sim, esse adulto pode começar a ter problemas em relação à rejeição do próprio filho, que ela não quer rejeitar, então entra em outros conflitos. Pode ter o excesso de cobrança, se sentir rejeitada pela sociedade, porque ela é diferente. E por aí vai. Por quê? Uma das coisas mais importantes da gente como ser humano, do que o amor, todo mundo fala, o amor é a coisa mais importante. Não. Para a nossa sobrevivência, a coisa mais importante é a aceitação. Nós somos aceitos por uma tribo, nós somos aceitos por um pai e mãe, nós somos aceitos pelo clubinho que a gente quer participar. Esse, por incrível que pareça, é o fator mais importante e que vai reger muitos dos nossos conflitos posteriores. Muito bem posicionado esse seu argumento. É interessante, é uma fase, né, que, pensando bem, eles estão muito expostos à gravidez precoce, tanto o menino quanto a menina, não é? Tem estudos da ONU, a gente até comentou a respeito, né, Sim. daquelas estatísticas, e é impressionante, mas veja, é um momento meio estranho, porque a mulher, ela vai estar ainda preocupada com a maquilagem, com a roupinha, não sei o que mais, né? Mas o rapaz, ele já vai estar fazendo o quê? Ele está saindo com os colegas para excursão, para campeonato, para jogo, né? Ele está, né, no enfrentamento para a sociedade lá fora. E ela ainda está pensando no quê, né? Estão tentando um condicionamento, digamos assim, tá? Até publicitário, da moda e etc, né? Então, as menininhas, elas vão para, vamos imaginar, salões de beleza todas juntas, e no aniversário de uma, todas, né, são embelezadas. É uma festa muito bonita de aniversário para todas, né? E assim vai indo, quer dizer, nós temos um pouco ainda, ainda tem uma divisão, vamos supor assim, tá? Ainda não estamos assim, vou imaginar, os dois, tanto o menino, né, que é um adolescente aí, quanto a menina é uma adolescente, pensando de serem pais. E é uma coisa impressionante quando a gente lê as estatísticas, né, a quantidade de mães e pais precoces. Quer dizer, e Sim. aí a família vai ter que lidar com isso, né? Agora, deve ocorrer traumas muito grandes nessas crianças, vamos supor assim, que fabricaram, entre aspas, né? Que geraram outra criança que na cabeça deles não estava nos planos, né? E ter que assumir isso, eu acho que dá como é que assim, uma aceleração emocional, intelectual muito grande para viver esse novo momento. Então, aí, nesse caso, seria recomendado uma terapia, a hipnoterapia poderá ajudar nessa fase de ter que se aceitar e aceitar o fato, né? Eles estão diante de um fato consumado. Sim, a hipnoterapia pode ajudar e vai ajudar muito. Ah, porque uma coisa que a gente sempre brinca entre terapeutas. Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Faça hipnoterapia. Por quê? Porque a gente não pode levar nossos lixos e nossas demandas emocionais para uma nova vida. E lidar com os lixos emocionais e as demandas emocionais já internos, já passado dos nossos pais, nossos avós, bisavós e etc., em cadeia, porque eles passam. Eles não também, a maioria dos pais não estão preparados para serem pais. Sim, essa criança, e é essa criança mesmo,
não está preparada, porque nós não temos uma cultura societária preparada para que ela tenha essa criança. Nós ainda visamos muito um futuro acadêmico, um futuro profissional. Então, a gente não sai explicando, não, agora você vai ter que criar uma criança, a partir de 14 anos vamos ensinar você como que dá uma mamadeira. Sim, essa criança que a gente está falando, que engravidou, que tem um monte de conflitos internos, precisa ser tratada, mas voltando, não adianta tratar só a criança se o sistema que ela está inserida estiver corrompido. E aí, quem são os maiores hipnotistas dessa vida? Pai e mãe. Então, se ela estiver numa estrutura em que a mãe sabe acolher, saiba explicar, saiba apoiar e dizer que vai dar tudo certo, essa criança vai ter uma estrutura interna boa, suficiente para criar outra criança. Agora, se vier de uma família onde a cobrança, a, as acusações, você estragou sua vida, olha, como a dramaticidade e a carga negativa tiverem, essa criança vai ter que ser tratada, mas não só ela, pai e mãe. O que despertou essa neura e essas angústias dentro dos pais e da mãe? Foi só a criança mesmo que engravidou? Ou foi todo um sonho que foi desfeito? O sonho do pai e da mãe em relação ao filho. Agora, pelo neto, eles não têm um plano, vamos dizer assim, né? Para esse neto ser introduzido nessa família, é isso, mais ou menos? Sim, então o pai e a mãe também precisam ser tratados. Todo o pessoal que tiver em volta, para que tanto ela não volte a ter outros problemas após o tratamento, porque o pai e a mãe vai despejar mais coisas em cima dela, é um ciclo, né? Quanto para essa criança, que vai ser futura mãe, que vai ser futuro pai, poder lidar com essa nova situação. Saber diferenciar até que ponto ela pode ou não ir com essa criança. É uma situação assim que poderia ter sido normal a gestação dessa criança no momento de afeto entre eles, né, do casalzinho, né, mas pode ter sido um estupro também para a menina, né, quer dizer, então os dois estão se sentindo culpados, porque eles ainda não sabem lidar com isso, nem o menino, nem ela. Também ainda tem mais essa carga emocional. Tem essa carga emocional, sim. E a carga emocional é incrível, mas eu já tratei estupradores. A Uhum. carga de culpa, dependendo da situação, porque muitas vezes ele fez no intuito da aceitação. Aquela Uhum. coisa de você não é homem, você não sei o quê. Dentro de casa, o pai sempre fala você tem que ser machão, não sei o quê, não sei o quê. Naquele impulso de somatória de coisas, ele vai lá e comete o ato. É E muito. aí você vai investigar, tem muita cobrança e culpa também em relação a essa criança que cometeu esse, vamos dizer, crime. É. Então, E ele não tem preparo nenhum, nem para o que fez, nem para dar continuidade, digamos assim, de se tornar pai, né? Quer dizer, ele não se sente pai. Ele quis ter um ato de se provar que ele era homem, né? É complicado, sim. Eu acho que é uma coisa que a gente está abordando que eu nunca vi, nunca escutei alguém abordar, né? Eu acho que é importante isso, embora a senhora é jovem, né? E que é um mergulho interessante para a gente ver nas relações desses filhos, dessas filhas, né? Que a gente está trazendo, quer dizer, nós também fomos crianças, nós também fomos adolescentes, num mundo muito diferente agora. Tudo está acessível no mundo digital, tudo pressionando, tudo é uma bomba continuada, né? Quer dizer, eles têm um hábito dentro da casa, mas chega na escola, os outros bebem, fumam, saem. Quer dizer, você não está no grupo, está excluído. Se está junto, está sujeito a uma série de coisas que não está preparado, né? a rejeição do grupo, porque afinal de contas nós estamos querendo buscar aceitação. E a partir daquele momento, vamos dizer primitivamente, a partir do momento que eu sou rejeitada, eu posso morrer, porque eu não posso não ter o apoio das pessoas. Porque Compreendo. nosso cérebro é ainda
por incrível que pareça, o nosso cérebro ainda não evoluiu nesse ponto, desse tipo de diferenciação. Então, nosso cérebro ainda é primitivo. Então, a rejeição vai muito na gente, porque ser rejeitado num grupo, ser excluído num grupo, pode significar nossa morte, no subconsciente, né? Não no Desde que a pessoa consciente. não esteja preparada, porque se ela está preparada, ela não está nem aí para o grupo, né? Ela vai fazer outro grupo, né? Ela não vai se envolver, não vai sofrer, não é? Mas como eles são quase que crianças, ainda sem preparo, haverá um sofrimento e uma vontade de não perder o grupo que ele tem, mais ou menos isso, né? Aí entra a terapia e a hipnoterapia para ajudar, pode ser? Com certeza, a terapia e hipnoterapia vão ajudar a pessoa a reencontrar a sua emoção, o que está vinculado a tudo isso, como é que vamos lidar. E aí é a parte mais importante a reeducação. Qual é o nosso novo hábito? Como é que Como é que... vamos manter nosso novo hábito? Sim. Ele vai ter que redesenhar a vida, né? A partir daqui. Antes era assim, agora, a partir desse episódio, vamos dizer assim, né? Minha vida será de outra forma, que eu tenho que me adaptar e viver o melhor possível, mais ou menos por aí, né? Seria ter que se reeducar para uma nova fase. Sim, é Resumir, exatamente né? isso. Agora, vamos pensar um pouco assim nas questões da hipnoterapia. Quais, digamos assim, situações, né? Eu não vou especificar que a família, já não entendemos bastante, eu e as outras mulheres, com certeza, nós conseguimos entender a nossa situação dentro disso, né? Como mulheres e mães, né? Sogras inesperadas, olha lá, né? Tem que É pensar nisso verdade. também. Né? Vovó inesperada, bisavó inesperada, né? Tudo faz parte da família. Bom, então, em quais condições, vamos supor assim, eu estou querendo fazer algo, eu estou com um monte de conflito, eu estou ruim na quarentena, eu estou preocupada, não sei o quê, então é um estresse, vamos dizer assim, mas eu não sei identificar a causa desse estresse. Quem está com estresse dificilmente sabe a causa, né? Está estressado, né? E Sim. aí, como que funciona? A gente vai procurar uma terapia e aí pode ser indicada a hipnoterapia. De que forma poderia ter esse agente, digamos assim, tá? Diferente que vai ser a hipnoterapia, que muita gente não conhece, como que será? E quais os prováveis resultados para a pessoa se entender como ela vai se desestressar, vamos dizer assim, como é que ela vai parar de se emocionar demais, como é que ela vai voltar a dormir e a se alimentar numa normalidade, como que ela vai perder o medo, né, tá ansiosa e tal, né, por medo do futuro. Que vai ser agora, como vou recomeçar, e que vai ser dos meus filhos estão sem aula, quer dizer, olha, imagina quantas coisas devem estar na cabeça das mães a essa hora, né? Como que agora nós vamos pegar essa mulher assim, vamos imaginar, vamos fazer uma sessão de atendimento para ela, onde que a hipnoterapia pode estar ajudando, junto com a terapia, do diálogo, da conversa, quer dizer, a senhora vai fazer um relaxamento, provavelmente, e vai trazer toda essa pessoa para que ela venha a um entendimento do que está acontecendo e ter uma programação nova. Vamos explicar isso para as pessoas na sua linguagem aí, que não é a minha. Bom, primeiro, a gente tem uma audição humanitária. O que é isso? Entender a pessoa, entender o problema, saber como que é a realidade da pessoa, o que a pessoa vive ou não. Isso normalmente é feito na avaliação. Por que na avaliação? Porque é uma sessão onde a gente vai desmistificar as coisas, explicar como que a hipnoterapia funciona, explicar o que é hipnose, como a hipnose funciona, como é que são os passos de uma terapia. Desmistificado isso, a gente já tem mais ou menos a noção do problema. Só que tem uma coisa que o meu mestre sempre fala: o Hum, problema não é o problema. O certo. problema é uma justificativa, o problema que o cliente fala é uma justificativa de tentar racionalizar
o Sim. que está acontecendo. E Sim. nem sempre isso é, de fato, o problema, o qual é o gatilho, o que está acontecendo dentro do subconsciente dele. Porque o Ah, subconsciente cria muitos mecanismos de defesa. sim. E aí, como que é feito? A gente tenta descobrir realmente, a gente coloca o cara, a moça, a mãe, em hipnose, Uhum. resgatamos, porque todo mundo acha que somos racionais, mas não somos, somos seres emocionais. A neurociência bate sempre de frente, bate sempre nessa tecla. Nós somos seres emocionais. Nós Uhum. vamos descobrir a emoção vinculada a tudo isso, todos os scripts e eventos relacionados, não todos, vamos dizer, os A maioria. principais. É, tá. Não, nem sempre a maioria, porque assim, a nossa cabeça funciona como uma teia de aranha. Tá. Pensa numa teia. Você sabendo qual nó desfazer, tem nó Sim. que vão desfazendo, a maioria dos nós vão desfazendo naturalmente, sem que a gente Certo. precise intervir. Então, você conseguindo na hipnoterapia desfazendo esses nós, a própria cabeça e a própria mudança de postura do cliente, do paciente, vão desfazendo os outros nós. Uhum. E assim, tem coisas que a gente não sabe e ainda não se consegue catalogar como funciona o processo de catalogar as coisas numa pessoa. Um Uhum. exemplo, duas pessoas com depressão. Um exemplo É, bem claro. tá. Uma está com depressão muito grave porque perdeu a mãe. A Correto. outra também perdeu a mãe. Mas o que levou essa pessoa à depressão foi simplesmente o patrão dela falar: você é incompetente. Os Compreendi. dois tiveram origens distintas. Embora a Porém, perda não foi. porém, o resultado é o mesmo, porque a gente parece besta o cara ficar em depressão porque o cara foi chamado de incompetente, mas a gente não sabe o que é que está vinculado. Pode ser o pai que sempre falou que ele não prestava, pode ser a namorada que veio, reforçou isso, dizendo que você não é homem suficiente. Então, muitas vezes é só o gatilho final. E esse Certo. gatilho final da teia de aranha que sempre reforçou que ele não era uma pessoa competente, chegou com o patrão e estourou. Esse é um Certo. exemplo. Da mãe, todo mundo tem mãe, espero eu, que goste, e a gente sabe qual o fator e como é que é o sentimento e por que é que a gente pode ter depressão por causa da perda da mãe. Certo. Essa depressão, inclusive, ela vai ser diferente em cada pessoa. Para uns quer morrer, para outros quer matar, sei não sei se pode. Outros querem só dormir, outro não quer se alimentar, ou quer comer demais. Quer dizer, tem várias reações à depressão, não é isso? Mais ou Então, menos. sim, todos os problemas podem ter diversas origens e podem ter diversas reações. Vamos pensar, nós, seres humanos, não somos computadores. Um Certo. computador, se a gente colocar um programa, a gente sabe mais ou menos como é que esse computador, se ele tiver nas mesmas condições que o outro computador, vai reagir. O ser humano, a gente não sabe. É. O ser Certo. humano, as cargas emocionais distintas e as importâncias dessas emoções dentro do subconsciente, que foi criado para nossa sobrevivência, vou sempre frisar isso, eles fazem alguns relacionamentos e reforços que ainda a neurociência, ainda a ciência não conseguiram mapear, não tem vamos dizer, algo concreto ainda disponível, porque até a neurociência, que é a ciência que tem mais próxima de toda essa fase, de toda a psicanálise, ela está engatinhando. Se não me engano, a neurociência só tem 50 anos É pouco. Para ciência ainda é pouco, né? para a Agora ciência. vamos lá, doutora.
eu sou um pouco crítica em algumas coisas, né? Quando eu vejo um trabalho de grupo, eu vejo muitas vezes assim, você vai ter o psiquiatra, o psicólogo, né? Enfim, você vai ter, como você disse, alguém da área de neurociências, você vai ter um neurologista, né? Estou pensando assim, uma equipe para tratar alguém numa condição, digamos assim, pós-traumática violenta, né? Até mesmo a quarentena para nós é algo muito pós-traumático, porque imagine ter alguém, né? E estava bem e de repente assim vai e fica aquela situação toda. Tem casos que vai para UTI, volta para casa, volta para UTI de novo. Imagine o sufoco que é tudo isso, né? E quantas perdas, às vezes, né? O medo também de ir e deixar a família, que às vezes são crianças pequenas, como a gente está falando, né? Enfim, a pessoa provavelmente vai fazer algo dentro dela que vai transformar isso. Uns vão entrar em depressão, outros vão entrar em pânico, não é? Então, estão pensando assim, fazer uma equipe para olhar essa pessoa. Por que, que não colocam nessa equipe multidisciplinar? É uma pergunta que eu sempre faço, os profissionais de hipnoterapia. Porque ele vai ajudar muito nesta hora, não é? Eu acho que, por mais todas as especialidades, ele vai ter uma outra técnica que vai ajudar os outros, vai dar um caminho, digamos assim, tá? Até eu já vi casos de hipnoterapia para cirurgias, por exemplo, né? Sim, E, muito comum. então, o que, que é que às vezes não está na equipe? É uma ciência nova que não está todo mundo sabendo ainda? O que está acontecendo? Não, existe muita coisa envolvida nisso. Uma boa parte disso é a preconceito de alguns outros profissionais da eficiência da hipnose. Porque, Certo, assim, tem muitas áreas que ainda vê a hipnose como charlatanismo. compreendi. É um problema. Outra, a hipnoterapia tem resultados muito rápidos. E aí tem o porém de como é que alguém que está 10 anos indo num psiquiatra consegue uma melhora em um dia na hipnoterapia. E aí Tem, tu acha que eles pensam que pode ter uma recaída e vai ter algum problema a mais? Então ainda não tem um estudo mapeado, digamos, cientificamente, seria isso? não temos, Tem. temos o PubMed, tem o maior site de medicina do mundo, existe mais de 14 mil artigos falando da eficácia e dos estudos, inclusive meta-estudos, falando sobre a eficácia da hipnoterapia. O que acontece é que tem muita gente, tem muitas alas da saúde que se prende a, por exemplo, Freud um dia falou que a hipnose não funciona. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse que ele não sabia utilizar. Se lerem os livros biográficos dele, ele fala que ele não sabia utilizar, porém é a ferramenta do futuro. Ele disse, só que as pessoas se apegam no abandono da hipnose por Freud. É um exemplo. Entendi. Agora veja bem, eu já vi pessoas fazer extração de dente, por exemplo, né? Processos cirúrgicos, assim, a coisa de acidentes também que eu já vi. Eu já vi coisas assim incríveis, né? Porque é um mundo que mais ou menos me atrai, né? Não faço nada na área, mas é um mundo que me atrai. Aliás, eu usei muito em muitas coisas da minha família, em mim própria, né? E eu sou fã da hipnoterapia, mas realmente é uma coisa que me chama atenção. Por que, que não tem tanta inclusão, eu diria, né? Acho que é uma terapia, assim, foi muito assim também com a fisioterapia, não sei se você recorda no início, né? Hoje ele já está junto dentro dos quadros, assim, de grandes acidentes, recuperação cirúrgicas, né? Já se tem na equipe o fisioterapeuta, mas aí você vai ter o quê? Você vai ter o anestesista, mas você não vai ter o hipnoterapeuta, quer dizer, é a dor, Isso posterior é, dor, por exemplo, né? Seria o caso da hipnose, não seria? Seria, Ajudaria. seria o caso da hipnose, não necessariamente de um hipnoterapeuta, mas que um profissional que soubesse
a lidar com a hipnose nesses momentos, em relação a dores, em relação à angústia. Muitas vezes, dependendo de uma situação, colocar o cara em coma hipnótico. Para quê? Para acelerar a recuperação. Já se foi provado que se o corpo não se concentra na dor, ele tem muita probabilidade de se concentrar na cura. E isso já tem comprovação científica disso. Isso foi muito facilmente acompanhado em grávidas. A grávida que precisou ter uma recuperação traumática de um parto forte. Foi-se colocado em coma hipnótico por 2, 3 horas, a recuperação corporal dela foi maior que muitas mulheres que não foram colocadas. E não é um processo terapêutico isso, é um processo simplesmente de hipnose. Eu sei que o SUS no início, ele não tinha essas terapias alternativas, não é? Eu não sei se a hipnose está lá, com sinceridade, mas a gente vê que hoje a acupuntura está, né? Eu acho que até o Mocha-Bustão já está também. Quer dizer, são terapias que são alternativas, que eram usadas, né, separadamente, hoje já estão dentro até do quadro, homeopatia, florais, né, já está tudo dentro dos serviços do SUS, né? A hipnoterapia não está no momento ou está? Não sabe? Não, não. Não, Os não. planos de saúde já começaram, através de leis, através de ordens, a colocar a hipnose, principalmente em caso de cirurgia. Mas a Certo. hipnoterapia, como terapia, Ah, na não. verdade, não. Nós Uhum. não estamos, assim, enquadrados para nem SUS, nem planos de saúde. E Porque é seria muito. interessante isso, porque é interessante, porque tem outros que também não eram aceitos, né? E está aí hoje a prova do yoga, por exemplo, na recuperação das pessoas, né? De casos de movimento, as danças. Eu acho que evoluiu muito, né? Tem até grupos que têm aí estudos da oração, né? O efeito da oração na recuperação do indivíduo, né? Eu só acho que está na hora da gente brigar pela hipnoterapia, sinceramente, aqui tá a minha sugestão. Os hipnoterapeutas têm que se juntar e exigir o lugar deles aí, ó. Pode deixar que, nesse ponto, meu grande mestre, Rafael Kreis, ele Ah, está fazendo uma movimentação para isso. Nós ah, somos os primeiros grupos de terapeutas que temos um código de ética, onde certo. devemos respeitar, respeitar e proteger outros profissionais da saúde, devemos respeitar e proteger a integridade dos nossos clientes pacientes e devemos respeitar e proteger os nossos colegas de profissão, independente de que se eles acreditam ou não no nosso tipo de hipnose. Porque, assim, Ok. entre nós, hipnoses, o pessoal da hipnose, há muita briga ainda de conceitos. Tem gente que fala, tem hipnose cognitiva, tem hipnose ericksoniana, tem hipnose clássica, e eles ainda, Estão se organizando. infelizmente, É. ainda tem uma certa briga de conceitos. Um não aceita o conceito do outro, um tem meio que ciúminho. Ainda. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas em Então, todas as profissões, mais ou menos, foi assim no início, sabe? Sempre foi muito complicado o início, até regulamentar, não é? A gente vê que teve muitas coisas assim. Nós tivemos um trabalho, acho que durante uns 5 a 8 anos, 9 anos mais ou menos, com o pessoal da estética, não é? E foi coisa terrível, porque na época, assim, a polícia chegava, batia, fechava tudo, quer dizer, e hoje elas estão regulamentadas e, enfim, né, com reconhecimento, tem cirurgiões plásticos hoje, por exemplo, que tem que ter esteticista junto, que ele não se sente feliz se não tiver, né, dermato, enfim. É uma briga muito grande a parte da regulamentação, sem dúvida, né, e faço votos que vocês sejam os vencedores e rápido, porque é muito importante. Abrevia sim, é um bastante as dores das pessoas e a recuperação, né? Isso aí é mais importante ainda, né? sim, a gente tem um poder grande de abreviar o período de tratamento. Eu não vou falar de cura, porque a É, cura
depende só disso, depende de trocentos mil fatores. Até da própria pessoa, né? De querer se Isso sentir depende da curada, própria né? pessoa. Sim, existe aí que começa a nossa briga. Existe Uhum. muito hipnoterapeuta que jura que cura câncer. E Ah, aí fala assim, é charlatanismo. A gente não cura o câncer, a gente pode colocar a pessoa numa atitude mental que aceite o tratamento e o tratamento começa a ter eficácia. Mas é um risco muito grande falar que curou o câncer, curar a compreendi, depressão. Não pode compreendo. falar que curamos a depressão, porque a pessoa vai lá toda empolgada, tira todos os remédios, e no processo por mais que a gente tenha somado uma sessão, a pessoa pode ter oscilação. E numa É, dessas, ela cair uma de situação pior novo. ainda. É Então, muito assim, é muito interessante. arriscado. Eu aprendi bastante, eu acho que está muito interessante o que nós dialogamos aqui, né, da importância do que está essa mulher que menina, cresceu, né, como a gente está falando, hoje ela está dona da sua saúde, a saúde da família, agora ela já está idosa, né, já vai ter um monte de problemas também que fazem parte. Eu acho que a mulher ela tem uma carga muito grande de problemas de saúde durante a existência dela, né? Muito mais que eu diria que os homens, não é? Embora eles tenham um trabalho de repente pesado lá fora, né? Mais expostos a acidentes, eu diria. Mas realmente a parte físico-biológica ela não nos deu tanta premiação assim, né? Vivemos mais, mas sofremos mais dores, mais consequência de doenças, né? E eu acho que o mais triste assim é a gente ver a família sofrer, né? Eu acho que Sim, aí entra muito bem a sua área também, né? Que vai, de certa forma, tirar essa. Talvez até uma culpa, né? Quando a família, a mãe vê a família sofrendo, aquela coisa, né? Ela queria ser aquela mãe que chegava e mudava a situação e não consegue, né? Então, essa aceitação, essa forma de viver, vivendo, aceitando e interagindo, mas ao mesmo tempo sendo feliz, eu acho que a hipnoterapia ela vem como um ótimo recurso, né? com E, certeza. e de felicidade, até de promover, ensinar a pessoa a relaxar, né? A pessoa a ter outros planos mentais, né? Eu acho que emocionais, Então, não é isso? a hipnoterapia, ela serve muito para ajudar as pessoas a tirarem as dores, a ligarem com as dores e lidar com o emocional. Mas a Sim. gente tem duas ferramentas que utiliza a hipnose, duas ferramentas muito legais que utiliza a hipnose, que é a auto-hipnose. Todo Certo, mundo, vamos dizer assim, toda hipnose é auto-hipnose, né? certo. Só por definição já é. Mas a auto-hipnose que eu tô falando é eu chegar comigo mesmo, ter aquele momento parecido com meditação Certo. e fazer não só afirmações, mas identificar coisas que eu quero em estado hipnótico, porque eu consigo fazer para mim mesmo, as pessoas conseguem fazer para si mesmo, Uhum. e mudar alguns padrões. A Sim, pessoa mesmo conseguiria. Lógico, muitas vezes precisa ser ensinada. sim. Existem cursos, você pode procurar um hipnoterapeuta e falar, vou fazer um tratamento, mas eu também quero uma auto-hipnose para me reforçar as coisas que eu não acho que não preciso tanto de um Um tratamento terapeuta. de Exato. terapeuta interagindo. Então, eu consigo, com a auto-hipnose, fazer a minha processo terapêutico, né? A Certo. terapia. Olha, minha E, querida, nós estamos quase encerrando e eu aprendi tanto com Sofia, eu acredito que as pessoas também. Uma dúvida, assim, a senhora faz palestras, tá com algum atendimento digital? Como que está, assim, a sua situação profissional aí, para nós sabermos, né, quem quer saber onde que a senhora está, de que forma vai encontrá-la, né? Eu gostei da sua entrevista, dá para uma excelente palestra, sem dúvida, né? nossa, muito obrigada. Então, não, ainda não estou planejando palestra, assim,
certo. Já fiz algumas lives, bem pouquinhas. As pessoas conseguem me encontrar no Instagram pelo Carla JKA. Certo, está divulgado aqui, fica fácil, né, para as pessoas localizarem. O que E mais? assim, eu atendo em 2 consultórios, um em São Bernardo e outro em Santos. E aí, através do WhatsApp que vai estar aí na Também divulgação, divulgado, né? é fácil me encontrar e aí eu consigo passar os dados mais precisos de como a pessoa me encontraria nesses casos. Muito bom, excelente, não é? Eu gosto de trabalhar com pessoas mais jovens, assim, que traz, né, um mundo, uma expectativa nova. E gostei muito dessa sua análise em relação com essa menina que a gente leva. A gente vai ficar bisavó, essa menina tá lá dentro, não adianta, né? Não, a gente leva a criança, A a gente gente leva, não tem como. leva a criança eternamente, porque é a nossa referência. Verdade. Estou muito feliz, então, com essa oportunidade que tivemos em relação à sua entrevista, agradecendo muito mesmo essa sua atenção, essa divisão do seu conhecimento jovem com a gente, né? Que vai, com certeza, impactar bastante as mães. É um pensamento de uma jovem olhando, né, de outra forma hoje essas adolescências, né, que a gente também tem que estar olhando, tudo mudou, não é? Eu deixo para suas palavras aí finais, sua despedida, enfim, para que encerremos nosso diálogo de hoje. Eu gosto muito de uma frase, e essa frase mudou muito a minha vida. Eu assumo a minha vida. O que que é isso? Levar o peso, né? Sair do vitimismo, tentar analisar e descobrir as razões de nossas demandas e nossos lixos. E Certo. daí resgatar o nosso poder de vida. É. Eu Eu, a- assumo a minha vida, é isso? eu assumo a minha vida. Olha aí, gente, fica dizendo 1000 vezes isso aí, que vocês vão ver como vai ser extraordinário dizer para si mesmo e assumir, né? É importantíssimo. Sim, Então, eu estou muito grata, minha querida, mais uma vez, uma alegria trabalhar com pessoas jovens como você, né? Gente querida, eu espero que tenha sido bastante interessante. Se querem, de repente, uma palestra dela aí no condomínio, com as amigas, é interessante também, porque é uma pessoa jovem, né, trazendo novos conhecimentos. Conversar com as crianças de vocês também, nas escolas, eu acho que é muito importante essa oportunidade para os jovens, porque eles trazem uma outra forma, né, de ver a sociedade que a gente já está meio cansado e às vezes não enxerga, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Ó, vou dar uma dica para vocês: dia 15 de julho é o Dia do Homem. Por favor, faz alguma coisa. Não sei, pode dar um botão de rosa, por que que não? Por que que o homem não pode ganhar flor também? Eles nos dão flor no Dia da Mulher. orgulho, né? Tá bom? Um grande abraço para todas vocês, tá? Vamos lá, essa menina tá aí e a gente não vai perder essa menina, a gente vai chegar velhinha, digo para vocês, a gente vai ter sempre esse arzinho de menina, né? Essa coisa que a gente vai estar aqui, como será? E aquele medinho que as meninas têm, porque isso tá lá dentro da gente, a gente não tem como afastar isso, né? E é tão legal esse lado nosso frágil, e vamos assumi-lo, porque esse é o nosso lado mulher, né? E ao mesmo tempo fortes, poderosas, a gente enfrenta tudo e vai vencendo tudo, e tudo depende da gente. Deixa eu só parar para pensar que numa família tudo depende da mulher, tá bom? Então, a família só é família se tem uma mulher lá do lado, olhando todo mundo, gente. Tá? Um grande beijo no coração, vamos cuidar da nossa saúde. Ó, dá um presente pro Dia do Homem, vai, Dia do Homem, vai lá e dá um presente para ele, faz um cartão. Ele vai dizer, como? Aí você diz assim, mas você não sabe, hoje é o Dia do Homem. Tá bom? Até a próxima edição. Um grande beijo para todo mundo, tá? Passem bem, sejam bem felizes, vamos vencer essa pandemia, vamos sorrir, ficar cada vez melhor, tá? Até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.